responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai as redes para a banda da direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, ele cingiu com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo eles que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente um peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ser ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter me dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Só até aqui, meus irmãos. Essa palavra é muito forte porque Jesus ele escolheu os seus 12 discípulos. O primeiro a ser escolhido foi Pedro. Jesus ele escolhe, cada discípulo tem uma personalidade diferente. E Jesus escolhe um a um. Ele escolheu Judas também, o traidor. Mas Jesus já sabia cada um deles, como seria cada um deles. Né? Como diz a palavra, e o meu esposo falou aqui, antes mesmo de nos formar, Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Antes dele nos formar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Então Jesus sabia como era Pedro, Jesus sabia como era cada um daqueles discípulos. E daí, eu vejo assim, olhando para essa palavra, quando Jesus dá a Pedro a missão, a responsabilidade dele de apacentar as ovelhas, a missão dentro da igreja, eu olho humanamente falando e falo: Pedro era a pessoa mais improvável para receber a missão e para ser, quem sabe, os discípulos de Jesus, se a gente fosse olhar com nossos olhos carnais. Porque nós vamos ver na Bíblia que Pedro era um homem impulsivo. Ele era aquele tipo de pessoa que primeiro ele pensava, primeiro ele agia, depois ele pensava. Mas aí eu me deparo com a grandeza de Jesus, que ele olha para Pedro, ele repreende Pedro, e em momento algum ele acusa Pedro, mas ele dá a oportunidade de Pedro se arrepender. Mas antes disso, eu separei alguns versículos aqui para compartilhar com vocês. Eu queria falar para vocês um pouco de quem era Pedro. Pedro era pescador. Antes de servir a Jesus, ele era pescador. E Jesus chega para ele e fala: a partir de hoje serás pescador de homens. E Pedro larga as suas redes e segue Jesus. Está lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, ele era irmão de André, que também era discípulo de Jesus. Pedro era casado. A Bíblia fala sobre a cura da sogra de Pedro, então logo se conclui que Pedro era casado, né?
Há um certo pregador, que até já veio falecer, que chegou a dizer, ousou a dizer que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Brincadeiras à parte, mas a gente vê que Pedro era um homem trabalhador, tinha uma profissão, tinha uma família, ele era casado, e ele, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, João Batista havia morrido, Jesus começa o seu ministério, e daí Pedro segue Jesus. Jesus vai ao encontro de Pedro, que estava pescando. Jesus tem a pesca maravilhosa, porque eles haviam pescado uma noite inteira, o texto vai dizer que não tinham apanhado nada. E daí Jesus manda que eles lancem a rede. E Pedro, mais uma vez, Pedro estava ali e disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E daí Pedro vai, lança as redes e pesca uma grande quantidade de peixe. Eu vejo um homem obediente. Porque Pedro poderia ter falado: Senhor, mas nós já passamos a noite inteira aqui, nós não pescamos nada. Mas Pedro imediatamente obedece e ele vai e pesca uma grande quantidade de peixes. Pedro, além de ser o primeiro discípulo a ser escolhido por Jesus, ele sempre estava com Jesus. Na Bíblia tem vários trechos que vai dizer que Jesus, muitas das vezes, ele ia e levava apenas alguns dos seus discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 17, no 1 e 2, fala da transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi para o alto monte, e lá Jesus é transfigurado, suas vestes brilham como o sol, e Pedro está com ele, mas Jesus não levou os 12 discípulos. Jesus levou apenas Pedro. Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. Ele não levou todos os discípulos. Lá no monte, quando Jesus é transfigurado, Pedro tem a oportunidade de ver Jesus falando com Moisés e com Elias. Naquela transfiguração, ele tem a oportunidade de ver aquela cena. Tanto que Pedro se oferece a falar: Senhor, vamos fazer uma tenda para mim, para ti e para Elias. Eu vejo ali essa situação, eu já abro um parênteses, porque muitas das vezes tem situações da nossa vida. Nem tudo na nossa vida nós poderemos levar todo mundo conosco. Quando Jesus, tendo 12 discípulos, ele escolhe 3 discípulos para participar daquele momento. Eu vejo, trazendo para a minha vida hoje, eu penso, nós estamos rodeados de pessoas, mas nem sempre nós podemos levar todo mundo conosco, porque nem todo mundo está preparado para lidar com determinadas situações. Talvez aqueles 12 discípulos, nem todos iriam estar preparados para ver Jesus transfigurando e ver os profetas que já haviam morrido, mas eles estavam na glória, e ali como que o vulto. Pedro teve a oportunidade de ver Jesus falando com os 3. Então, nem todo mundo a gente pode levar no nosso dia a dia, nem todo mundo está preparado para participar do nosso dia a dia, nem todo mundo a gente pode levar para a nossa casa. Nós devemos amar a todos, mas nós devemos ter sabedoria para selecionar aqueles que a gente pode colocar na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Mas voltando para o texto, a gente via que Pedro, ele era obediente, ele tinha temor a Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, depois que João Batista havia morrido, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Jesus começa a perguntar, a indagar quem as pessoas estavam dizendo que Jesus era. E aí ele fala para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro imediatamente responde: tu és o Cristo. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, bendito és tu, que não foste carne e sangue que revelaste, mas o Espírito Santo. Esse trecho que está no livro de João, capítulo 13, versículo 9. Não, perdão, está no livro de Mateus 16, versículo 16. Eu vou ler para os irmãos porque é um texto que é muito forte.
vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde e diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aí, um pouco adiante, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, que ele deveria ser morto, Pedro não aceita a morte de Jesus. E aí, lá no versículo 22, Pedro, tomando a parte, começou a repreender e dizer: Senhor, tem compaixão de ti, de morte nenhuma, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus responde para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então a gente vê nessa palavra uma contrariedade que no começo, no mesmo capítulo, Pedro é chamado de bendito por Jesus. E aí no final, alguns versículos mais à frente, Jesus fala para ele: Para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento, o primeiro momento, o Espírito Santo usou Pedro para revelar que ele era Cristo. Mas no segundo momento já não era mais o Espírito de Deus falando em Pedro. Pedro havia como que se apegado a Jesus. Ele não queria que Jesus sofresse, ele não queria que Jesus morresse. E ele, num ato involuntário, ele ousa dizer que não iria deixar que Jesus morresse. E aí Jesus repreende a Pedro porque Pedro era endemoniado? Não. Jesus repreende a Pedro porque Jesus sabia que ele devia passar pela morte de cruz. Nada iria impedir. Jesus sabia que ele tinha vindo, qual era a sua missão. E embora Pedro tentasse proteger e defender Jesus, não era aquele o propósito que Deus tinha. E Jesus repreende a Pedro. E eu acho lindo porque em vários textos na Bíblia, quando Jesus repreende a Pedro, Jesus repreende muitas vezes com palavras duras. Olha que palavra dura que Jesus usou para ele: Para trás de mim, Satanás, que ele serve de escândalo. Aquelas palavras que Pedro ousara dizer servia de escândalo para Jesus. Talvez o espírito do mal tivesse tomado a boca de Pedro para falar naquele momento, mas era Pedro falando. E Jesus o repreende e fala: Porque não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Pedro, naquele momento, ele estava na carne. Ele estava na carne, se apegado à pessoa humana. E aí, em outro momento, eu vejo Jesus mais uma vez repreendendo Pedro, quando Jesus é levado, quando o soldado chega para levar Jesus, Jesus imediatamente pega a espada e corta a orelha do soldado mau. E Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. E aí Jesus repreende Pedro de novo: Pedro, guarda a tua espada na bainha. Por acaso não irei eu beber o cálice que o Pai me deu? E Jesus se entrega aos soldados e ele é levado. Pedro queria proteger Jesus. Naquele momento, Pedro, ele estava agindo na carne porque ele sentia tanto amor por Jesus que ele não queria deixar que maltratasse a Jesus. Assim como no capítulo 16, no versículo 23, ele fala que não ia deixar que nada de mal acontecesse a Jesus. Ali naquele momento, a primeira reação dele é: vou proteger o meu mestre, não vou deixar ele ir embora, vou cortar a orelha dele. Mas Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. E mesmo ele tendo passado durante todo o seu ministério, falando para os discípulos, ensinando eles que ele iria morrer, ele iria ressuscitar no último dia. Mas eles não compreenderam, porque eles ainda estavam na carne. E daí,
quando eu vejo esse Pedro sendo repreendido por Jesus, eu penso, como era aquele momento, né? Jesus caminhou com todos os discípulos, Jesus ensinou todos os discípulos, mas eles ainda não tinham compreendido. Embora eles tivessem visto Jesus fazer tantos milagres, Jesus fazer coisas sobrenaturais, porque faltava ali ainda o Espírito Santo na vida deles. Prosseguindo mais à frente, eu vejo um Pedro que era corajoso, era destemido. Pedro, no capítulo 22 de Mateus, no verso 36, Pedro ele anda sobre as águas. Jesus ele vem andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco, e daí Jesus veio andando, Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e Pedro fala, Jesus, Senhor, se és tu, faz com que eu ande sobre as águas também. Meu Deus, E aí Jesus fala, vem Pedro. E Pedro vai. Só que quando Pedro está focado, olhando para Jesus, Pedro consegue andar sobre as águas. Quando Pedro começa a achar que ele é o cara, quando ele olha para baixo da tempestade, ele começa a afundar. E aí Jesus salva Pedro para não se afogar. Aleluia. Primeiro Pedro falou, eu vou andar sobre as águas. Ele não pensou, depois ele olhou. E o que isso traz para mim? Que nós temos que estar sempre focado em Jesus. Enquanto a gente olhar para Jesus, nós vamos conseguir caminhar. Enquanto a gente olhar para Jesus, a gente vai conseguir superar as dificuldades. Enquanto a gente continuar focado em Jesus, nós vamos vencer. Mas se a gente olhar para baixo, mas se a gente olhar para a tempestade, para as dificuldades enfrentadas, a gente vai cair. Nós temos que andar sempre olhando, não para baixo, mas olhando para o alto, olhando para Jesus. Aleluia. E ali naquele momento, Pedro queria apenas andar sobre as águas. Ele, com Jesus, ele andou. Só que mais à frente, no texto que nós lemos, nós vamos ver que Pedro, quando ouve o nome de Jesus, ele se joga dentro da água. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, tu és fiel. Pedro e outro, na última ceia, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala, não, Senhor, meus pés nunca lavarás. E daí, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino dos céus. E Pedro imediatamente responde, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro, ele queria não só estar perto de Jesus, ele amava Jesus, ele tinha tanto amor por Jesus, que ele falou, não vou deixar o meu mestre lavar os meus pés. Mas quando Jesus fala para ele do reino, você não terá parte comigo no reino, Pedro. Pedro não só deixa que Jesus lave os pés dele, mas ele fala, lava também a minha cabeça, lava também as minhas mãos. E outras palavras, me dá um banho, Jesus, porque eu quero ter parte no reino. E nisso eu vejo obediência, Pedro. Eu vejo temor, eu vejo alguém que em tudo está pronto para obedecer. Quando Jesus fala, ele obedece. E daí, o último versículo que eu separei para vocês, está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, 31. Pedro é avisado que Satanás quer peneirá-lo como um trigo. Quando Jesus avisa para Pedro que ele iria negar Jesus 3 vezes, Jesus fala para ele, Pedro, vigiai, porque Satanás quer peneirar a tua alma como um trigo. Mas eu roguei por vós, quando te converteres, firma a tua fé e a dos teus irmãos. E aí Pedro responde para ele, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até o fim. Jesus fala, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás.
Jesus é entregue à cruz. Pedro, no primeiro momento, defende Jesus. Ele corta a orelha do soldado. E depois Jesus se entrega. Jesus é levado para o pátio, para se apresentar diante do sumo sacerdote. Pedro consegue acompanhar até o pátio. E lá, quando Jesus é levado para a sala para ser interrogado, Pedro fica no pátio. E ali Pedro nega Jesus. Só que daí nós vamos ver o texto que nós lemos, que Jesus, ele havia morrido, ressuscitado, já havia aparecido a primeira vez para Maria.